A economia russa está entrando em colapso hoje, e o preço da espiral mortal de Putin é visível em todos os lugares. Fábricas estão fechando, trabalhadores estão entrando em greve por salários não pagos há 5 meses, e 250 mil russos já foram demitidos. Essa crise financeira faz o Banco Central de Putin enfrentar uma contradição fatal. Reduzir juros causa hiperinflação como nos anos 1990, mas mantê-los altos leva empresas à falência. O pânico financeiro está levando os aliados de Putin ao caos, enquanto a Lukoil se apressa para vender seus ativos no exterior, para driblar as sanções. Ela fechou um acordo de última hora com a Gunavor, uma empresa fundada pelo grande amigo de Putin, Timoshenko, mas o acordo foi exposto instantaneamente. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América chamou a empresa de marionete do Kremlin, e a Gunavor imediatamente retirou sua oferta, provando que a Rússia não consegue nem vender seus próprios ativos sem a permissão do Ocidente. É exatamente por isso que até mesmo os propagandistas russos estão dizendo que a Rússia está caminhando para um colapso. E isso é simples. Quando o dinheiro acaba, a verdade aparece. Ouça. O setor real? O setor real da economia. Novamente, com exceção daqueles que trabalham na indústria de defesa, de uma forma ou de outra, estão em uma situação muito difícil. Porque o dinheiro ficou caro. É triste porque o dinheiro está caro? A desvalorização está aumentando, os custos estão subindo e não há acesso a crédito acessível. Sim, há dinheiro de crédito de todo mundo. Todos enfrentam lacunas no caixa e as trocas diretas estão voltando. Assim como nos dias esquecidos dos anos 1990, E claro, nessas condições, não há crescimento econômico. não pode haver crescimento. Vale destacar que esse cara é um blogueiro de guerra russo que deseja eliminar a nacionalidade ucraniana. Também já foi assessor do parlamento russo. E além de tudo isso, ele é um executivo da área de defesa. Ou seja, está se beneficiando dessa onda de gastos do Putin. Ainda assim, ele reclama que a Rússia caminha para um colapso total. Agora eu quero explicar o que ele quer dizer quando fala que o dinheiro ficou caro. Veja, as taxas de juros na Rússia estão em 165%. Ou seja, se você é uma empresa, ou até mesmo uma pessoa que quer fazer um empréstimo para construir uma nova fábrica ou começar um novo negócio, você vai precisar pagar um juro muito, muito alto. É exatamente isso a que ele se refere. Está virando um grande problema. Empresas russas gastam valor recorde com empréstimos. De acordo com um relatório, cerca de 36% de todos os lucros das empresas gerados na Rússia estão sendo destinados ao pagamento dos empréstimos. Cerca de 25% dos empréstimos estão com pagamentos atrasados, indicando que as empresas não conseguem quitar suas dívidas. Isso pode causar uma onda de falências a qualquer momento. É exatamente por isso que as empresas russas e os oligarcas russos estão pedindo à governadora do Banco Central que reduza as taxas de juros ainda mais rápido do que ela está fazendo agora. Mas, de acordo com o Banco Central, isso também não é uma boa ideia. Porque isso causaria hiperinflação e levaria a um colapso econômico. Ouça. Do jeito que Alexander Dmitrievich, aliás, Alexander Dmitrievich Yukov, apontou que falta mais uma opção. E se, dada a inflação relativamente alta, nós baixamos a taxa básica para 3,4%. Alguns acham que isso ajudaria muito o crescimento econômico. Nós vamos definitivamente preparar essa análise. Nós concordamos com isso, mas só eu tenho certeza para ilustrar o caminho à hiperinflação. Embora a maioria das pessoas sentadas nesta sala já conhece essa situação de perto. Nós passamos por isso nos anos 1990, você lembra? Muito bem do que aconteceu com a economia. Crescimento e investimento nos anos 1990. E foi empréstimos de longo prazo em rublo. Naquela época, houve a completa dolarização da economia e do sistema financeiro. Você se lembra das unidades convencionais? A moeda atrelada ao dólar e as lojas e tudo mais? A política monetária atual, em um período de demanda aquecida e desequilíbrio entre oferta e demanda, visa evitar que repitamos aquela situação, para não estarmos lá de novo. Agora, o motivo pelo qual o Banco Central está mantendo as taxas de juros altas é para combater a inflação. Mas essa inflação está sendo causada por ninguém menos que Vladimir Putin.
O Kremlin acreditou que imprimir dinheiro garantiria a vitória, mas Putin está apenas gerando inflação. Como dizia o saudoso Charlie Munger, a inflação é como as civilizações morrem. Por isso, o Banco Central Russo evita a hiperinflação. E é importante ressaltar que o Banco Central Russo provavelmente é a única instituição competente que restou na Rússia. Eles fazem o máximo para evitar a hiperinflação, mas é uma batalha difícil. Isso porque, enquanto o Banco Central tenta reduzir a inflação, Putin simplesmente está ligando a impressora de dinheiro. E isso significa que a inflação continua subindo cada vez mais. Isso significa que a inflação está matando a economia, e as altas taxas de juros também estão matando a economia. Você não está aproveitando os benefícios da alta inflação. Veja só, uma empresa espacial russa teve a energia cortada por não conseguir pagar a dívida. Agora, isso parece uma situação muito ruim para qualquer empresa. Mas, para uma empresa espacial, isso provavelmente é horrível. Ao investigar mais a fundo, percebi que essa empresa deve muito dinheiro. Segundo relatos, eles devem cerca de $650 mil, valor ainda maior em rublos. E além disso, o fornecedor de energia, para quem eles devem o dinheiro, está tentando entrar em contato com a empresa há muito tempo e simplesmente não recebe resposta. Por isso, o fornecedor de energia cortou a eletricidade. Agora, isso não é um incidente isolado que as pessoas estão exagerando. Problemas assim ocorrem em toda a economia russa. O principal é que 250 mil russos perderam o emprego devido à crise econômica. Esse número vem nada menos do que do Ministério do Trabalho da Rússia, o que é meio difícil de acreditar. Mas, se você pensar bem, faz sentido. O Kremlin pode silenciar a imprensa, mas não pode silenciar estômagos vazios. Isso mostra que a situação piorou tanto que até órgãos do governo precisam relatar. Pegue esta fábrica como exemplo, que é uma fábrica nuclear russa, sobre a qual Putin estava se gabando recentemente. Esta fábrica conseguiu desenvolver uma nova tecnologia ou um novo método que os ajuda a reutilizar grande parte do combustível nuclear. Definitivamente, uma boa notícia. Mas as pessoas que fizeram isso agora estão em uma grande greve porque não recebem salários desde junho. Isso equivale a quase 5 meses. Por isso essas pessoas estão irritadas. Nós somos a Organergostroy, de Dmitrovgrad, região de Ulyanovsk. Estamos trabalhando na MIR no local Imbir desde 2020. Recentemente, desde junho, estamos enfrentando atrasos nos salários. Todo mês, o pagamento atrasa 1 mês ou 1 mês e meio. Consequentemente, o pagamento das férias, as diárias de viagem, os adiantamentos e todo o resto também atrasam. No momento, o atraso salarial já chegou a 2 meses. Pedimos que vocês analisem essa situação e nos ajudem, porque as pessoas já não têm mais com o que viver. Eles não conseguem pagar os empréstimos e as dívidas se acumularam. Em Imbir, onde trabalhamos, as condições de vida também são ruins. Os banheiros estão cheios e não são esvaziados, não há fornecimento de água e temos que comprá-la por conta própria. Os almoços foram cancelados, não recebemos comida há muito tempo. Quanto ao transporte, temos que ir trabalhar por conta própria porque não há transporte da empresa. Trabalhadores do dormitório estão sendo despejados. A água está sendo cortada e temos que alugar moradia por nossa própria conta. Nós não sabemos mais o que fazer. Já apelamos ao Ministério Público, mas nada mudou. Alexander Ivanovich, estamos pedindo muito sinceramente que o senhor resolva essa situação. Só o senhor pode nos ajudar. Não há mais ninguém. Aqueles que não tiveram tempo de vir também estão pedindo muito ao senhor. Agradecemos muito ao senhor desde já. Agradecemos antecipadamente. E novamente, a mesma coisa. Isso não é um evento isolado. Na Rússia, os salários atrasados somaram até 2 bilhões de rublos. Isso equivale a cerca de 25 milhões de dólares valor, que não parece muito para uma economia. Mas se você fizer as contas com base no salário médio na Rússia, essa situação de salários não pagos está afetando cerca de 50 mil pessoas. E esse definitivamente é um número grande o suficiente para preocupar Putin. Isso porque, quando os salários param, a esperança também para. Para os ucranianos, isso é positivo, pois a desaceleração da economia russa prejudica o governo. Se as pessoas não recebem, o Serviço Federal de Impostos da Rússia não pode cobrar impostos ou taxas como de costume.
Isso significa que os impostos russos estão caindo. Isso afeta a conta bancária de Putin. E isso significa que afeta as linhas de frente. Na verdade, em outubro, a receita do orçamento federal russo caiu mais de 12% em relação ao ano anterior. Definitivamente uma ótima notícia, porque à medida que as receitas do orçamento diminuem, o déficit russo continua aumentando. E isso é algo que nem mesmo a mídia russa pode ignorar. O Kommersant relata que o déficit orçamentário na Rússia está crescendo, o orçamento volta a apresentar déficit. Em outubro, as receitas anuais do orçamento ficaram 0,4 trilhão de rublos abaixo das despesas. O déficit do orçamento federal subiu 400 bilhões de rublos, totalizando 4,2 trilhões, cerca de 51 bilhões de dólares, ou 1,9% do produto interno bruto. De acordo com cálculos atualizados do Ministério das Finanças, nos 2 últimos meses do ano, a diferença entre despesas e receitas vai crescer ainda mais, chegando a 5,7 trilhões de rublos, ou 2,6% do produto interno bruto. O motivo? O nível irredutível de despesas obrigatórias do Estado em meio à redução das expectativas de receitas do petróleo e gás e de outras receitas orçamentárias. O limite induzido de despesas obrigatórias do Estado é apenas uma maneira russa de dizer que Putin está travando uma guerra que a economia russa não pode sustentar. Quem diria que o meu russo iria melhorar depois de toda essa cobertura? Isso pode explicar por que as empresas de defesa na Rússia estão desacelerando pela primeira vez desde o início da guerra. Agora, é claro, não estou dizendo que eles estão fechando fábricas ou algo assim. Sabemos que Putin não quer que essa guerra pare. E é por isso que as empresas de defesa serão as últimas empresas na Rússia a realmente apagar as luzes. Mas estamos vendo reduções salariais e estamos vendo demissões em algumas dessas fábricas. Devido a isso, o Banco Central da Rússia alerta que a economia pode entrar em recessão até o fim do ano. E como acabamos de ouvir da mídia russa, eles esperam que as receitas continuem caindo nos 2 últimos meses deste ano, ou seja, novembro e dezembro. O principal motivo dessa tendência são as novas sanções dos Estados Unidos da América. E além disso, os Estados Unidos estão indo além para garantir que a Rússia não encontre brechas para contornar as sanções. Lembram da Lukoil? Ela foi uma das 2 empresas sancionadas pelo governo Trump. Além disso, era a maior empresa privada de petróleo da Rússia, com grande presença global. Eles têm operações na Ásia, Europa, Oriente Médio, América do Sul e até aqui nos Estados Unidos. Pela minha pesquisa, eles têm cerca de 100 postos de gasolina em Nova Jersey e Nova York. Devido às sanções, eles têm até 22 de dezembro, ou seja, 10 dias para vender todos os ativos internacionais. Deixa eu perguntar, se vocês estivessem numa situação dessas, precisando vender ativos rapidamente, o que fariam? Você quer o melhor preço, certo? Ao vender algo, o que faria? Você não preferiria receber propostas de várias empresas para fazê-las competir e, assim, conseguir o melhor preço? Na verdade, não foi isso que a Lukoil fez. Eles assinaram secretamente um acordo com a Gunavar, empresa suíça, para vender todos os seus ativos internacionais. É quase como se essa empresa não estivesse interessada em conseguir um bom preço. E há um motivo muito bom por trás disso. Veja, essa empresa Gunavar tem uma história muito complicada, para dizer o mínimo. Então, vamos colocar nosso chapéu de Charlie Kelly e descobrir qual é essa história. A empresa Gunavar foi criada por 2 bilionários em 2000. Um deles era um bilionário sueco chamado Trobom, algo assim. Não consigo pronunciar o nome corretamente, mas vamos mostrar o rosto dele. E o outro cara é um bilionário russo, ou oligarca russo, chamado Timoshenko. Timoshenko é importante porque fez dinheiro na Rússia, em São Petersburgo, nos anos 90, mesma cidade do Putin. E além disso, nos anos 90, Putin era o vice-prefeito da cidade. Bem, como vice-prefeito, uma das responsabilidades de Putin era supervisionar o comércio exterior e acordos de energia, enquanto Timoshenko estava na mesma cidade negociando petróleo. Tenho certeza que você imagina que esse cara e Putin trocaram alguns apertos de mão. Em 2000, quando Putin assume a presidência e entra no Kremlin, essa empresa é fundada. Agora, essa empresa tem sede na Suíça, então não é uma empresa russa. De repente, essa empresa vira um grande player nas exportações de petróleo russas. Eles obtêm acordos de oleoduto, terminais e contratos com produtores estatais na Rússia. Essa foi uma ascensão muito rápida, para dizer o mínimo. Por isso, as pessoas começaram a especular.
Talvez Putin tenha participação no sucesso dessa empresa. E talvez até Putin tenha interesse direto em quanto dinheiro essa empresa ganha. Bem, vocês conhecem a regra de ouro ao lidar com a Rússia. Qualquer notícia que venha da Rússia, não acredite em nada até o Kremlin negar. Em 2007, o Kremlin afirmou publicamente que Putin não tinha participação nessa empresa. Então, vocês podem, por favor, parar de falar sobre isso? Porque é exatamente assim que a internet funciona. Agora, tudo isso nem é tão ruim assim. Mas, quando Putin invadiu e anexou a Crimeia em 2014, o oligarca russo Timoshenko conseguiu vender sua participação, na véspera do anúncio das sanções, por ser um oligarca russo após a invasão. Agora, há algumas maneiras de olhar para esse timing muito oportuno. Pode dizer que talvez tiveram sorte, o timing foi ótimo ou foi tudo fachada. Ainda tem grande influência, talvez até ações na empresa. Indiretamente, isso faz com que Putin também a controle. Agora, se algum youtuber aleatório pode saber tudo isso, você sabe que a inteligência dos Estados Unidos da América também sabe disso. E adivinha só, o Departamento do Tesouro não ia deixar isso passar. Então eles fizeram essa declaração. O presidente Trump afirmou que a guerra deve acabar já, enquanto Putin segue com mortes sem sentido. O fantoche do Kremlin, Gunovar, nunca vai conseguir uma licença para operar e lucrar. Esta é a declaração oficial do Departamento do Tesouro, que resume tudo sobre essa empresa, fantoche do Kremlin. O Chief Executive Officer da Gunovar negou as acusações, afirmando: "Não temos envolvimento com o Kremlin." Mas ele também retirou a oferta para comprar o ativo da Luke Oil na mesma declaração. Então, basicamente, o que ele estava dizendo era: "Ei, todas essas coisas ilegais pelas quais vocês estão nos culpando. Não estamos fazendo isso, mas vamos parar já que você mencionou." Isso é definitivamente um grande golpe para a Rússia, porque essa era a maior empresa privada de petróleo do país e eles tinham uma presença global muito grande. E para qualquer um que diga que o dólar americano está perdendo sua influência ao redor do mundo, esse é um ótimo exemplo para dizer o contrário. Os Estados Unidos da América podem determinar, até com um tweet, se uma empresa russa pode vender seus ativos. Se isso não é ter uma moeda de reserva global, eu não sei o que é. Tenho certeza de que vocês vão achar algum exemplo de alguém comprando 2 drones da China por 200 yuans. Mas isso não significa que a China está substituindo o dólar americano. Isso também não significa que a Rússia está substituindo o dólar americano. O rublo pode continuar existindo, mas a ilusão de poder da Rússia acabou. No fim das contas, só existe um país que pode regular os negócios internacionais, e esse país são os Estados Unidos da América. Vamos sempre lembrar isso aos russos quando iniciarem suas campanhas de propaganda. Isso só é possível graças ao apoio de vocês. Muito obrigado por curtir, se inscrever e virar membro. Assim conseguimos levar o Business Basics para mais pessoas. Sou Sam e até o próximo vídeo.